irmão, querida irmã, neste domingo, 15 de dezembro, celebramos o terceiro domingo do Advento, o Domingo da Alegria. Alegremo-nos sempre no Senhor, que está a todo instante próximo de cada um de nós. No Evangelho deste domingo, escrito por São Lucas, acompanhamos São João Batista anunciando a boa nova do Senhor. São João falava com tanta força e verdade que muitos pensavam que ele era o Messias. Porém, aquele que possui autoridade sobre todo o universo ainda estava por vir. João batizava com a água, já o Cristo de Deus batiza com o fogo do Espírito Santo e seu poder sobrepõe todo o mal presente nesta terra. Se você também deseja encontrar Jesus Cristo, o Messias, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode anunciar o Evangelho do Senhor a um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntaram a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na perspectiva, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o terceiro domingo do tempo do Advento, hoje, ele é chamado pela igreja de o Domingo da Alegria. A gente já está bem pertinho do Natal, 10 dias, você vai estar, hoje, bom, daqui a 10 dias é dia 25, então você vai estar comendo aquela rabanada fria que sobrou da noite do Natal, né? E tem gente que diz que fria é mais gostosa, né? Mas enfim, agora, seria bom então a gente buscar entender hoje o que é essa alegria que é fruto da presença de Deus na vida da gente. Se você der uma olhadinha em alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, na carta de São Paulo aos Gálatas, você vai ver que na Bíblia, alegria não é um sentimento, e muito menos um sentimento causado por coisas que vêm de fora. Isso tem mais cara de euforia, que é uma coisa que o nosso mundo estimula bastante na gente, né? Euforia por uma festa que está chegando, euforia por um presente que a gente está desejando, euforia pelo barulho que às vezes cerca a gente. Mas na Bíblia, alegria não tem muito a ver com essas coisas. Alegria é um fruto,
Fruto é alguma coisa que a gente colhe de algo que foi plantado, germinou e cresceu. E na Bíblia, a alegria é um fruto suave da presença de Deus habitando na vida da gente. Não é um sentimento, porque não é uma resposta a um estímulo que vem fora. Sentimentos são isso. A gente às vezes valoriza excessivamente os nossos sentimentos, que são cheios de altos e baixos. Mas os meus sentimentos são respostas quase que imediatas ao que vem de fora. Se alguma coisa é feita de um jeito que eu não queria, eu fico com raiva. Se alguma coisa acontece e é uma boa surpresa, eu fico satisfeito. A alegria é algo muito mais íntimo, muito mais profundo, é algo que não se apaga, que não tem altos e baixos, como essas respostas nossas a estímulos que vêm de fora. Quando o Espírito Santo de Deus se estabelece na vida da gente, a alegria que Ele traz, ela é algo constante. E num tempo em que a gente é cheio de altos e baixos, ter uma alegria constante na alma é um grande presente. Mas quais são as características dessa alegria e como é que a gente faz para não deixar ela ser roubada da alma da gente? Os trechinhos da Bíblia que nós ouvimos hoje dão essas dicas boas. O primeiro trechinho que nós ouvimos é uma profecia do Antigo Testamento de um homem chamado Sofonias. É um dos profetas chamados menores. Existem 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os livros deles no Antigo Testamento são grandes. E existem 12 profetas menores, entre eles Sofonias. Os livros deles são curtinhos, mas o livro de Sofonias vale a pena você encontrar na sua Bíblia e dar uma lidinha. São profecias a respeito de um novo tempo que o Senhor está trazendo com Ele. Mas para nós, esse tempo já chegou, porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, tempos melhores vêm. Na sua profecia, Sofonias ouve o Espírito Santo dizer a ele, e ele repete para nós. Primeiro, Israel é a gente. A sentença que pesava sobre você, o Senhor a revogou. Nosso Deus é um Deus que revoga sentenças. E eu acho que esse é um primeiro bom motivo para a gente recuperar a alegria que talvez alguma coisa tenha roubado da gente. Sem perceber, nós repetimos, nós nos damos, nós acolhemos sentenças que o Senhor é capaz de colocar de lado. E se a gente acredita e se a gente entende isso, a gente recupera a alegria de viver. Vigie um pouquinho a sua boca e a sua cuca, para que você não fique repetindo sentenças que sentenciam você ao pior. A gente não está falando de sentenças judiciais, né? O juiz falou que eu tenho que pagar uma dívida, eu também acho, pague, né? Resolva, sem problema, né? Não é bem disso que a gente está falando. Mas você já percebeu como é que a gente declara sentenças sobre a vida da gente? Que se a gente se deixar dominar por elas, a gente vai envergando. Eu acho que na minha vida não tem mais jeito não. Isso é uma sentença. Eu acho que eu nasci para dar errado. Isso é uma sentença. Essa minha família não tem mais jeito. Isso é uma sentença. Você está batendo um martelo aqui e aqui, pá, não tem jeito, não adianta, isso não tem solução, isso não tem resposta.
mas tem. Cuidado para você não declarar sentenças que vão fazer você perder a alegria, o gosto de viver, porque afinal de contas, se não tem mais jeito, se não adianta, sem esperança, a gente nem levanta da cama de manhã, a gente vai entregando os pontos. Sentenças são coisas que talvez deram errado no passado e que a gente às vezes faz com que essas coisas estejam sempre diante da gente, como um presente que não acaba e que determina a nossa vida. Eu já fiz muita coisa errada, então Deus quer consertar, então Deus quer te dar uma nova chance. Não, eu acho que aquilo que eu fiz não tem perdão. Mas os seus erros não são maiores do que Deus. Você já pediu o perdão dele? Você já acreditou no perdão dele? Não permita que coisas que deram errado, pecados passados, não permita que uma história que você já conhece se transforme numa sentença irrevogável de fracasso, de destruição. Nosso Deus revoga sentenças. Será que hoje você está vivendo debaixo de alguma sentença que amarra o seu coração, que amarra os seus pés, que não deixa você prosseguir a vida, caminhar para frente, e principalmente alguma sentença que está roubando a sua alegria de viver? Dever de casa hoje, depois do almoço, depois de estar com vai para o cantinho do pensamento, deve ter um lá para você, e se questiona isso: será que eu tenho me dado sentenças que chegou a hora de o Senhor revogar, porque essas sentenças estão minando a minha esperança? Eu estou vivendo, mas já não sei nem bem por quê, porque afinal não vai dar certo, não tem jeito, não adianta, e começa a mudar essa história, começa a mudar aqui dentro e aqui dentro. Depois, o profeta Sofonias diz assim: não vos deixeis mais levar pelo desânimo. Eu, ouvindo hoje o profeta Sofonias, entendi o seguinte: o contrário de alegria não é bem tristeza, é desânimo. Porque a gente pode, por uns momentos, ter dificuldade de reconhecer que a alegria do Senhor é a nossa força, e que se Ele está com a gente não pode perder a alegria de viver. Mas podem ser momentos que passam logo, sombras de tristeza, de vez em quando, como umas nuvens, elas passam em cima do coração da gente. Mas deixar-se levar pelo desânimo é muito mais complicado, porque isso pode se tornar algo prolongado. Sabe, podem passar nuvens de desânimo na minha vida, mas se eu permito que o desânimo se instale aqui dentro, e se eu permito que o desânimo tome conta, se eu me deixo levar por ele, aí sim as coisas vão ficar bem complicadas. Hoje o Senhor está dizendo para a gente: é natural que de vez em quando você seja visitado pelo desânimo. Afinal, tem momentos em que você tem a impressão que você está nadando contra a correnteza, e é possível que às vezes esteja, e quando isso acontece, bate um desânimo, sem problema. Não deixe ele dominar você, ou como disse o profeta, não se deixe levar pelo desânimo. O desânimo leva a gente para um lugar muito ruim, leva a gente para a amargura, leva a gente para a depressão. Desânimo significa ter a impressão de que não está mais valendo a pena, não está mais valendo a pena, os prognósticos são tão ruins, aquilo que a gente imagina que vai ser é tão ruim, que eu acho que já então nem vale a pena lutar. Antes de lutar, eu já decretei que vai ser derrota. Desânimo acaba com a gente por dentro. De vez em quando eu vou falar aí para freiras, padres, assim, mais longe, e
a palavra que me dá mais preocupação quando eu ouço é desânimo, porque é um jugo muito ruim aqui dentro. Bom, eu não sei se as coisas amanhã vão ser tão ruins quanto às vezes a gente pinta, né? Porque a gente faz uns prognósticos e por causa da nossa ansiedade, a gente imagina sempre o quadro pior. Eu não sei se outras pessoas estão dispostas a fazer a parte delas ou não, mas eu não posso desistir de fazer o que Deus confiou a mim. A minha parte, eu sei que vale a pena. E se ela cabe a mim, vamos em frente. Isso na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, às vezes que dá uns sustos, né? A parte da gente, a gente faz, vale a pena. Quando você diz um sim para Deus, não é tanto o resultado dessa história que vale a pena, mas a sua entrega a Deus, a sua generosidade em se colocar à disposição dEle, isso vale a pena. E por causa disso, Deus pode fazer muito. Não se deixe levar pelo desânimo. Solta a mão dEle. O desânimo está levando você, larga. Você está me levando para o buraco. Você está me levando para a amargura. Sai para lá. Eu não tenho motivos para desanimar. Eu tenho o Senhor Jesus. O que Ele começou não vai voltar atrás. E eu continuo com Ele naquilo que Ele começou. Então vamos em frente. Terceira coisa que o profeta Sofonias diz, e que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Ele, no final da sua profecia, disse que o nosso Deus é um valente guerreiro. Portanto, tem alguém com você nessa luta, e ele é um guerreiro valente. Você não está lutando sozinho. Por isso, desânimo, vai embora. Por isso, eu já tenho alegria aqui dentro, de quem sabe que tem uma vitória lá na frente. Meu Deus é um valente guerreiro. Eu às vezes não sou valente não, Senhor. Eu às vezes tenho medo. Eu às vezes dou um passo atrás, mas o Senhor é um valente guerreiro. E o Senhor vai comigo. O Senhor está nessa batalha comigo. Vamos lutar. Um dia por vez, aquilo que é possível a cada dia, sem imaginar que a batalha toda vai estar vencida num dia só. Existem batalhas nas quais a gente se envolve que duram a vida, gente. Mas o negócio é não se entregar, é não ser derrotado no meio da luta. Você tem um Deus que é um valente guerreiro lutando com você. Conta com Ele, vai em frente com Ele, continua lutando com Ele. Depois a gente ouviu ainda um trechinho da carta de São Paulo aos Filipenses, que foi a segunda leitura de hoje. Irmãos queridos, é uma das menores cartas de São Paulo, e ele fala 16 vezes sobre alegria nessa carta. E você poderia pensar, nossa, falando tanto assim de alegria, São Paulo devia estar escrevendo essa carta num cruzeiro nas ilhas gregas, né? Não. São Paulo escreveu essa carta de dentro de uma prisão. E sabe o que é mais doído? Ele não estava preso porque ele tinha roubado ou matado alguém, ele estava preso por anunciar o Evangelho. Então você pode imaginar, além da prisão, ele diz em outro lugar que tinha correntes prendendo as mãos dele, enquanto ele escrevia. Além da prisão, imagina o que é pagar uma conta por estar fazendo a coisa certa. Talvez você saiba bem o que é isso. Pagar um preço, não porque você está fazendo o errado, mas porque está fazendo o que é melhor, o que você pode fazer de melhor. São Paulo sentiu isso na pele. E no meio de tudo isso, ele escreve para os cristãos filipenses dizendo: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Se fosse alguém num cruzeiro nas ilhas gregas, talvez essa palavra, para ele é fácil, né? Não importasse muito. Mas é um homem prisioneiro, esperando uma sentença de morte, mandando uma carta para os seus irmãos, que ele sabia que estavam desanimados,
mandando a eles que eles não parassem de se alegrar nunca. Alegrai-vos sempre no Senhor, nada de se deixar tomar pelo desânimo. A gente continua lutando, e essa luta vale a pena. Não parem de lutar, não desanimem dessa luta. São Paulo escreve, ainda no trechinho que a gente ouviu, olhem, irmãos, alegrem-se sempre no Senhor, porque Ele está perto, Ele está próximo. Apresentem a Deus todas as necessidades, todos os problemas de vocês, com orações e ações de graças. Paulo diz para a gente o motivo da gente estar alegre aqui dentro, não eufórico, alegre. O Senhor está perto, Ele está perto, porque Ele está perto, eu tenho alegria. A vida pode tirar da gente tantas pessoas que a gente tem alegria de ter com a gente, e em algum momento os nossos caminhos se soltam um do outro, mas existe alguém que veio para ficar, e o caminho dele nunca se separa do nosso, e porque ele está perto, a gente está feliz, a gente está alegre. São Paulo diz, não vos inquieteis com coisa alguma. Inquietar-se é uma palavrinha que hoje em dia, não, vou traduzir para palavras de hoje. Não fiquem ansiosos com coisa alguma. Eu acho que ele escreveu isso para os cristãos, não filipenses, mas meierenses, que são muito ansiosos. Nunca vi. As minhas paroquianas, então, eu não sei por que elas estão sempre, Vou dar, já viram aquele meme, o Rivotone? É o panetone de Rivotril? Pois é, eu vou dar um Rivotone para as minhas paroquianas, para ver se elas acalmam, cara. Porque é uma ansiedade que não acaba nunca. Porque o problema da ansiedade é esse, você pode resolver 10.000 problemas, e ela não vai acabar nunca, porque você vai estar sempre pensando no próximo. E se não tiver um próximo, sua cabeça inventa. Sua cabeça inventa. Não vos inquieteis com coisa alguma. Não deixe que nada roube a serenidade do seu coração. Não se inquiete. Você está imaginando coisas que você sequer sabe se vão acontecer. E aí São Paulo diz, apresente suas necessidades a Deus com orações e ações de graças. Se você não transforma seus problemas em oração, eles se transformam em ansiedade, insônia, dor nas costas, dor de cabeça, sei lá mais o quê. Apresente seus problemas para Deus, reze os seus problemas. A gente xinga os problemas da gente, a gente empurra eles para quem está do nosso lado, para ver se as pessoas sabem o que a gente está passando. O segredo é rezar os nossos problemas. Senhor, estou passando por uma que eu não imaginava. Senhor, o Senhor sabe, mas eu quero contar, eu quero desabafar com o Senhor. Está difícil aqui em casa agora. Mas São Paulo diz assim, quando você apresentar seus problemas a Deus, faça isso com ações de graças. Senhor, no meio de tudo isso que eu estou passando, eu também quero te agradecer, porque eu sei que eu não estou sozinho, e nessa minha luta que está sendo grande, eu conto com o Senhor, que é um valente guerreiro. São Paulo ensina a gente que quando a gente reza dando graças, a gente faz bem para a nossa alma, porque a gente lembra para ela que apesar de tudo e no meio de tudo, Deus está com a gente, e Ele é maior que os problemas da gente. São Paulo termina esse trechinho que a gente ouviu, dizendo assim, e se você fizer isso, a paz de Deus, que supera todo entendimento, vai guardar o seu coração e o seu pensamento. Vou dizer a mesma coisa de outra maneira. Se você apresenta para Deus, na sua oração, os seus problemas, se você abre mão da inquietação para rezar os seus problemas e louvar a Deus no meio dos problemas, Deus vai dar a você uma paz que vai além daquilo que a sua cabeça entende. Sua cabeça não vai ver mais solução. Seu entendimento não vai mais entender o que está acontecendo. Sua cabeça vai pensar
que você tem todos os motivos para perder a sua serenidade, mas a paz de Deus que supera tudo isso, que vai além do que a gente está entendendo, porque a gente sabe que a solução, a resposta que a gente não tem, Ele tem. A paz de Deus vai manter o seu coração e o seu pensamento em equilíbrio. Acho que final de ano a gente deve estar precisando disso, afinal, né? Está todo mundo louco, né, gente? Todo mundo muito louco, né? Você vai na rua, a turma está assim. Aí você pensa, não deve estar com fone. Está não, está falando sozinho mesmo. Tá bom, né? Você conversa um pouquinho com as pessoas, de repente você percebe a agitação, tudo sei lá, tudo parece que, sabe, coloca a gente diante de um penhasco assim. Como a gente precisa de um prumo dentro da gente, equilíbrio. Isso não é para ser uma palavra de senso comum, né? Não, a gente precisa disso. Agora, esse equilíbrio vem, a gente se põe no lugar certo, na medida certa, quando a paz de Deus organiza a cuca e o coração da gente. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que o Senhor é o bom pastor da minha vida, nada vai faltar. Eu sei que Jesus prometeu estar comigo todos os dias até o fim. Eu sei que o meu Deus é capaz de suprir todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza. Eu sei. Quando a paz de Deus volta para a gente, nossa cuca e nosso coração acalmam e começam a funcionar melhor. A gente para de se antecipar com atropelos, com impulsividade. A gente começa a dar passos mais seguros. Mas para isso, a gente precisa ouvir o apóstolo Paulo. Transforme seus problemas em oração, antes que eles se transformem em angústia e ansiedade. E não se inquiete, mas louve a Deus em todo o tempo. Todo o tempo. Irmãos, Paulo falou isso de dentro de uma prisão. Uma prisão pode enlouquecer uma pessoa, né? Essa semana eu conversava com alguém, falando de um parente que está vários dias no CTI. Quem trabalha no hospital sabe que CTI, depois de um determinado número de dias, se a pessoa tiver alguma lucidez, ela dá porque é luz acesa o tempo inteiro, não tem janela, então você não sabe se é dia, se é noite, né? Você está ali, a pessoa dá uma surtada. Imagina, num hospital, que nesse momento é quase como uma prisão, em poucos dias, você pode perder o equilíbrio. Você imagina uma pessoa presa, como Paulo ficou, ou você imagina uma pessoa que se sente presa numa situação que parece que não tem fim, porque às vezes não é alguma coisa fora, é dentro, é uma dor dentro, é um ressentimento dentro, parece que não acaba nunca, porque a gente carrega com a gente, a prisão está indo dentro da gente. Mesmo que eu ainda não consiga me libertar dessa prisão, dentro dela, Deus quer me acalmar e quer me dar equilíbrio para que eu consiga dar novos passos. Mas o segredo é aproximar-se de Deus na oração. O Evangelho, e é a última coisa, o grande segredo da alegria, hoje é contado para a gente por São João Batista. No trechinho que a gente ouviu do Evangelho de hoje, São Lucas conta para a gente como é que São João Batista conversava com as pessoas que iam até ele, esperando o Messias que ia chegar. São João Batista queria que todo mundo se preparasse, não para o Messias encontrá-los prontos, mas para o Messias encontrá-los de coração bem disposto. É para isso que a gente está vivendo o Advento, né? Então, daqui a pouquinho é Natal, a gente está vivendo o Advento, não é para a gente chegar no Natal pronto. Jesus, eu estou pronto, inclusive nem preciso de você não, estou pronto. Imagina. Não, Jesus, eu estou com o coração disposto, eu quero você.
eu preciso de você, mas o meu coração está aberto para você. Esse foi o trabalho de São João Batista. E ele diz no trechinho que a gente ouviu hoje: olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai mergulhar, batizar vocês no Espírito Santo. Uma das tarefas de Jesus, irmãos, foi trazer o Espírito Santo para habitar em nós. Jesus veio para salvar-nos dos nossos pecados. Jesus veio para ser o nosso mestre e modelo em tudo na nossa vida. Jesus veio para dar início a uma nova família, com gente renovada a partir de dentro, mas para isso tudo, Jesus veio para nos dar o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus vivendo, habitando dentro de nós e trabalhando em nós. Quando São João diz que Jesus vem para nos batizar no Espírito Santo, ele está dizendo, quando o Messias chegar, esse nosso tempo, que parece mergulhado em tanta confusão, vai dar lugar para um tempo em que as pessoas vão ser mergulhadas na paz de Deus, na alegria de Deus, e esse tempo já chegou. Ah, padre, mas o mundo está muito doido, está tudo... mas você já tem à sua disposição essa água viva de Deus para você ser mergulhado nela. Quando Jesus teve que falar do Espírito Santo, Jesus escolheu para o Espírito Santo um nome, que traduzindo para o português significa Consolador. O Espírito Santo vem para ser o nosso Consolador. Ele consola a gente, para que depois Ele possa consolar outros através da gente. Ele traz uma alegria que vem do coração de Deus, uma alegria de quem sabe que não está sozinho, uma alegria de quem sabe que vale a pena, mesmo quando a luta é difícil. E Ele consola a gente nas horas em que tudo parece estar vindo na contramão. E quando a gente é consolado, confortado por Ele, a gente também pode consolar e encorajar aqueles que estão ao lado da gente. Irmãos queridos, a maior fonte de alegria do coração de um cristão, ele carrega dentro dele. É o Espírito Santo que não para de jorrar aqui dentro. Ontem eu estava lendo um livro com o testemunho de um bispo chinês que ficou mais de 30 anos na prisão pelo mesmo motivo de Paulo, porque ele era um homem de Deus. Ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, mas ele era um homem responsável por uma comunidade de cristãos na China. Ficou preso 30 e poucos anos. Desses, ele passou 10 anos num isolamento, numa cela, na qual não havia luz. Não havia. E por causa disso, ele ficou praticamente cego. Porque quando os olhos não têm luz durante 1, 2, 10 anos, eles vão se apagando, né? E quando ele foi liberado para ir embora da China, foi morar fora, né? No lugar que era fora, agora não é fora, Hong Kong, ele já estava velhinho, com 80 e poucos anos, mas as pessoas iam até ele para ouvi-lo, e todo mundo ouvia e saía da presença dele com o coração edificado, porque encontrava um homem que não carregava ódio na alma, mas um homem que, apesar de quase cego, carregava um brilho imenso dentro dele, a presença do Espírito Santo. Esse homem sabia que valeu a pena tudo, até quase 40 anos de prisão. Irmãos, o que faz valer a pena não é a aprovação de um outro, não é que alguém diga que isso é importante ou nos daria sucesso. O que faz valer a pena é quando a gente sabe que a gente está dizendo sim para Deus. E ainda que o nosso sim não possa ir além ou nos levar além de uma prisão, até dentro da prisão, um sim para Deus vale a pena. Quem sabe as pessoas poderiam
também ser edificadas pela gente, se ao invés de guardar no nosso coração rancores, e se ao invés de deixar o nosso coração ser levado pelo desânimo, que vai contaminando tudo, vai tornando as nossas conversas azedas, cheias de reclamação, crítica, quem sabe as pessoas seriam edificadas se a gente se deixasse conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a causa da nossa alegria, Ele é a fonte que não seca e que a gente carrega dentro da alma. É Ele é o Consolador, que consola a gente nas horas de solidão e prova, e que através da gente pode consolar quem está do nosso lado. Esse finalzinho de ano, guarde no seu coração esse propósito. Eu quero que o Espírito Santo seja para mim consolador e através de mim consolador. A gente vive num mundo em que as pessoas estão enlouquecendo de medo, de tristeza, de ansiedade. A gente sabe o que é isso, porque a gente também vive isso na pele. Mas a gente sabe também que o remédio para tudo isso, que apruma a alma da gente, é Jesus Cristo e tudo que Ele traz com Ele quando Ele entra na nossa vida. Você tem esse remédio, você tem esse renovo, compartilhe ele com mais gente. Num mundo tão doente, a cura já está aí, é Jesus, que derrama em nós o Espírito Santo para nos transformar por dentro. Seja um consolador com o Espírito Santo de Deus e divida um pouquinho da alegria que você tem em Jesus com quem está perto de você. Você vai ver que essa alegria só vai crescer e através de você, Deus vai chegar no coração de mais alguém que está precisando de renovo, está precisando ser liberto das cadeias do desânimo e da ansiedade.